No dia 25 de agosto desse ano, uma alpinista russa chamada Natália Nagovestina, ela despencou enquanto descia os picos nevados da região ali do Quirguistão, que é uma região muito perigosa, tal como o Everest. E é uma região muito fatal, de muitas mortes, de muitos acidentes. E a queda daquela mulher de aproximadamente 47 anos resultou que fraturou sua perna. E agora ela está num lugar de difícil acesso e é considerado impossível resgatá-la. Outros escaladores, eles já tentaram isso tem passado nas mídias e redes sociais e jornais, à época. E teve um italiano chamado Luca, que passou a noite ao lado dela, numa barraca. Ele conseguiu chegar até onde ela estava. E ele montou uma barraca improvisada e levava comida para ela e sacos de dormir para aquecer o corpo dela, que estava gelado. Mas quando ele tentou voltar dessa ajuda ali, pelo menos temporária a ela, ele veio a morrer. O frio, o gelo venceu Luca no caminho. Mas ele havia dado tudo de si, e mesmo sacrificando sua vida, ele foi lá fazer isso por ela. Helicópteros militares foram enviados, mas o vento e a altitude e uma visibilidade zero impediram o resgate acontecer. Um desses helicópteros sofreu inclusive um acidente e precisou fazer um pouso forçado naquela região, e ele deixou também feridos nesse pouso forçado. O piloto sofreu uma fratura na sua coluna, enquanto uma pessoa do resgate sofreu uma luxação no quadril. Mas ambos foram resgatados por outra aeronave, uma segunda aeronave, e conseguiram se salvar. E aí, quando o tempo e o clima, eles começaram a deixar bem claro que se os governantes, as pessoas responsáveis ali, continuassem a tentar salvar aquela jovem, eles seriam e teriam muito mais vítimas. E aí o governo, ele suspende, ele cancela o resgate, e eles desistem de salvar aquela jovem. Os prejuízos já tinham ido longe demais, e as operações, elas foram oficialmente suspensas, né? Não me deram microfone não. Tem algum microfone aqui não? Só para saber. Tem? Não? Ok. Dias depois, os drones, que sobrevoaram o local, eles captaram imagens que sugeriam que ninguém mais lá estava com vida. Natália, ela foi oficialmente dada como desaparecida, ou como as autoridades chamaram de presumidamente morta. Então você pode não estar com as pernas ou a perna quebrada, ou você pode não estar perdido no alto de uma montanha, mas talvez hoje você esteja preso em algum lugar onde ninguém consegue te resgatar, ou você esteja presumidamente morto por dentro. E hoje eu quero te dizer que há um resgate, e ele não desiste de você. Há um resgate que não vai olhar para você e vai dizer presumidamente morto, porque ainda que você esteja morto,
Ele fará você ter vida e vida em abundância. Há um resgate que ele vem aqui hoje em alta voz e diz para você: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E não é porque as pessoas não te amam ou porque não fazem questão. Às vezes elas simplesmente não podem te socorrer. Existem abismos que ninguém alcança, feridas que ninguém consegue sarar, silêncio que ninguém traduz, e isso não é sobre abandono, é sobre o limite de cada um. E eu quero dizer que Jesus é o único que tem acesso às profundezas, aos lugares mais altos, aos vales mais escuros, aos desertos mais secos e mortais, às profundezas dos mares mais profundas. É redundante, mas existem profundezas mais profundas. Jesus é o único que acessa a morte e arranca a chave para que tenhamos vida. E Apocalipse 1,18 fala: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu não posso te salvar, meu irmão, meu amigo. O teu irmão que está do teu lado nesse instante não pode te salvar. O teu amigo, tua mãe, teu pai não podem te salvar. Mas hoje, se você só ouvir a voz de Jesus dizendo: sai para fora, você encontrará a vida eterna. E hoje o nosso tema é a voz que te leva à vida. Amém? Eu quero dizer para os irmãos que se esse telefone tocar, eu saio do palco e o pastor busca o assunto, porque eu estou sob aviso. Aqui as emoções estão muito intensas. Não me sinto nervoso de estar aqui no altar, pelo contrário, eu acho que é um prazer e uma oportunidade única que o Senhor nos dá. Mas o coração aqui está numa ansiedade grande. É um olho aqui e outro lá em casa, porque estamos sob aviso, segundo o médico, a qualquer momento Laurinha nasce para honra e glória. Não importa o abismo, eu sei que Ele pode te salvar. Um dia a vida me levou para um abismo que eu confesso aos irmãos que eu pensava que não ia sair. Mas hoje vejo o Senhor preparar uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, de resgatar um homem que havia morrido por dentro e foi restaurado. E eu vejo a mão do Senhor. Ah, se ouvíssemos a voz do Senhor, igreja. Ah, se parássemos de reclamar e clamar por Ele, os nossos olhos se abririam e veríamos os seus milagres de uma forma como nunca antes. Esse é o Deus que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É esse Deus que transforma um morto em vivo. E eu não sei qual
momento que você está, se você está com a perna quebrada, se o coração está quebrado, se você está morto por dentro, mas há um único que ressuscita o morto, que transforma desgraça em graça, e o nome dele é Jesus, e ele quer te salvar. Ouve, igreja, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. E eles se recusaram a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E Marcos 4:9 diz, e acrescentou: aquele que tem ouvidos, ouça. Em João 8:47 diz, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem, porque não pertencem a Deus. Reúna o povo, mulheres, homens e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente em todas as palavras desta lei. Apocalipse 1:3 diz: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Em Provérbios diz: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no teu coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria, e inclinar o coração para discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e a buscá-la como quem busca o tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor, e achará o conhecimento de Deus. E para essa introdução, João 5:24-25 diz: eu lhes asseguro, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E lhes afirmo que está chegando, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Então a pergunta que o Senhor faz para mim e para você hoje é: qual é a voz que tem conduzido você? A quem você tem dado ouvidos? Quem são as pessoas que você tem dado o seu tempo, que é o seu bem mais precioso, para ouvir, para se encher? Obrigado, querido. A quem você tem parado e investido o seu tempo? Quem são os influenciadores digitais que te influenciam no dia a dia? Homens que numa foto chamam a foto do blogueiro, que eu digo. Vamos tirar a foto do blogueira, todo mundo rindo. Mas por dentro são sepulcros caiados, mortos, podres. E nada, meu irmão, minha irmã, tem para te influenciar. Mas Jesus, esse é a maior influência de toda a história da humanidade. Em João, no capítulo 10, do versículo 1 até o 10, por favor, Glenda. Jesus se mostra como um bom pastor. E nessa passagem, Jesus fala do bom pastor e fala do mau pastor, que ele chama de mercenário, do bom pastor e do mau pastor. Obviamente o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas especificamente nessa mensagem, nessa palavra, Jesus se refere ao mau pastor. Ele rouba, ele destrói, ele mata, porque a palavra mata.
e ela mata para uma vida inteira, eterna. Quem tem sido o teu influenciador? Então Jesus se mostra como bom pastor, aquele cuja voz é reconhecida pelas ovelhas. No versículo 3, especificamente, Glenda, ele diz: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Então essa bonita parábola, essa lindíssima parábola nos fala muito sobre identidade, sobre direcionamento dos nossos atos e, por que não, do nosso bem-estar emocional. Quantas vezes os nossos pastores, nós como líderes, insistimos tanto com as ovelhas, que muitas vezes nos dão marretadas, sem saber que somos homens falhos, de angústias, de um coração ansioso, com preocupações. E essas ovelhas não escutam a nossa voz. Quantas vezes nós investimos tempo que poderíamos passar com a nossa família e olhar para dentro da nossa casa, e nós investimos em ovelhas que insistem em buscar doutores, coaches, porque não querem ouvir a verdade. E a verdade é que o pecado te leva ao inferno, e que sim, Deus te ama, mas Ele é justiça, Ele é fogo consumidor, e o salário do pecado é a morte, e esse salário você não vai ser isento de receber. Sim, existe uma vida eterna, e ela pode ser no lago de fogo e enxofre, ou no paraíso celestial preparado pelo próprio Deus para o seu povo. Então, a quem você tem escutado? Em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3 e 4, diz: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Não é fácil o evangelho. Segunda-feira eu disse na célula para os casais: se o evangelho está sendo fácil para a gente, nós estamos errados. Se o evangelho tem sido fácil para você, está errado. Porque seremos perseguidos, seremos esculachados, seremos espancados, seremos presos, seremos afastados, separados, porque somos um povo diferente. O evangelho faz isso. Foi esse evangelho que matou o próprio Cristo. E a pergunta de Cristo hoje para nós, igreja: a quem temos escutado? Porque a serpente enganou Eva com astúcia. Em João 10, no capítulo 10, versículo 1 até o 5, diz: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas.
A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e a traz para fora. No versículo 4 diz: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum, diga comigo, de modo nenhum, diga mais uma vez, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ouvir a voz do bom pastor é também um convite à escuta interior. No versículo 27 ao 30 do mesmo capítulo, Glenda, a palavra de Deus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Diga comigo, nunca. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Então, quando reconhecemos essa voz, quando nós silenciamos os ruídos e reconhecemos quais portas realmente levam à vida plena, como diz o versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas essa abundância não diz de uma fartura material, mas de plenitude, de paz consigo, de clareza daquilo que seguimos, de onde pisamos, e de uma imersão naquilo que é mais profundo em nossa vida. Então, em meio a tantas vozes que temos hoje em redes sociais, que nós vemos cortes e não vemos o todo. Em meio a tantas vozes, que tal pararmos por um momento e começarmos a ouvir aquele que nos chama pelo nosso nome? Não há quem nos conheça melhor do que aquele que nos criou para ouvir e silenciar, para perceber e parar, para viver bem, estar em conformidade ao que nós acreditamos e não aquilo que querem impor a nós. Nós somos únicos, meu irmão. Você é único. Você é vaso de barro na mão do oleiro. E quando você pega esse texto do vaso de barro na mão do oleiro, pastor Bosco, que o vaso quebra na mão ele não quebra na mão do mundo, ele não quebra na mão de Satanás, mas ele quebra na mão o oleiro pega aquele barro, que é a essência do vaso, e faz um novo. Ele não muda a matéria, ele permanece com a matéria. Você é a matéria. E o Cristo, o qual nós pregamos hoje, pode fazer novo, porque ele transforma todas as coisas em coisas novas. Amém? É muito fácil nós deixarmos, eu estou quase terminando, viu? É muito fácil nós deixarmos que outras vozes nos influenciem. Em tempos de excesso de ruído, de redes sociais, de diversas opiniões, de teólogos a mil e milhões, de
pressões de tantos cantos, daquilo que diz, faça isso, os 10 passos para o sucesso, os 50 passos para viver uma vida plena, os 43,5 passos para conquistar qualquer coisa. Daquilo que ouvimos todos os dias e tantos outros ruídos, todas essas pressões nos convidam hoje a refletir: a quem temos ouvido? Quando deixamos de reconhecer a voz que realmente importa, aquela que nos chama pelo nome, que nos conhece intimamente, perdemos também o senso de direção. E a consequência, a ansiedade, a insegurança, o medo, a desconexão profunda com quem somos e, por fim, a morte eterna. A palavra de Deus cita 2 personagens, pastor Paulinho, que viveram em tempos distintos e que ouviram vozes distintas. Que levou à morte eterna, e outro que levou a viver novamente. Lembre-se do bom pastor, que em sua palavra ele fala: o ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E eu quero que você se atente agora a esses personagens. Eva estava no paraíso. Eva estava no melhor lugar que alguém poderia estar. Um lugar criado pelo próprio Deus, que ao entardecer Deus se encontrava com Adão e caminhava no entardecer e conversava com eles, estava com eles. Eva estava na melhor situação que o ser humano poderia estar, que era do lado do seu Criador, com intimidade, vivendo em um jardim de paz, de segurança, de harmonia. Um lugar perfeito, diga comigo, perfeito. E talvez você esteja dentro de um ambiente onde você poderia crescer, multiplicar, prosperar, ser extremamente abençoado e abençoador. Para milhões, para milhares, para bilhões de pessoas. Talvez você esteja num ambiente ímpar. Eva estava nesse ambiente. Mas ela prefere ouvir a voz da morte. Ela prefere ser independente do pai. Entenda que não era um ambiente. Entenda que não era um ambiente. Vou repetir, entenda que não era um ambiente. Não importa o ambiente, importa quem está no ambiente. Deus estava lá. Se você entender que não importa o ambiente, é quem está com você lá. Abraão não se importava com o ambiente, ele sabia que Deus estaria com ele. Sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Talvez você estaria assim: Senhor, mas para onde é que eu vou mesmo? Abraão simplesmente vai porque sabe que Deus estaria com ele, e não importa se era no deserto ou se era no jardim. A presença de Deus que importava. Mas Eva estava no jardim e todos os dias se encontravam com Deus. Ela estava ao lado do Criador, do lugar descrito como paraíso. E a voz que ela deixa prevalecer a conduz
e nos conduz, por consequência, a uma morte eterna. Já Lázaro, pastor Miguel, estava morto, sepultado em um lugar escuro, frio, sozinho, um lugar de morte. A sua carne certamente já apodrecia, porque eram 2 dias que haviam se passado. Ele estava preso num sepulcro. E eu quero dizer que não importa o lugar onde você se encontra hoje, se é no alto de uma montanha congelado com a perna quebrada, ou se é num sepulcro morto e já não há esperança. Se você der ouvido à voz de Jesus, assim como Lázaro deu, ele disse: Lázaro, vem para fora. Se você ouvir a Cristo e não a serpente, Jesus te chama hoje para sair do sepulcro vazio que você se encontra e viver uma vida eterna com Ele e para Ele, porque quando Jesus chega ao túmulo, Ele ordena que removam a pedra e clama, não reclama, clama em alta voz. A palavra de Deus fala em João 11, 43 e 44, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, e hoje em alta voz, Jesus brada a você: venha para fora, sai desse lugar de morte e vem viver a vida eterna com Ele. No versículo 44 diz: o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e o deixem no ir. Sai para fora, sai desse lugar de morte e vem viver vida, a vida plena com Cristo. Cuidado, querido, quem é a voz que você está ouvindo? Eva no Éden escolheu dar ouvidos à serpente. Ao escutar uma voz contrária a Deus, ela perdeu a comunhão, ela perdeu a paz, ela perdeu a vida plena que o Senhor havia preparado. Isso nos ensina que nem toda voz que fala conosco é digno de crédito. Algumas são aveludadas, são carinhosas, são seguidas de um abraço de morte. Algumas têm a aparência da verdade, mas escondem o engano e a destruição. Mas há uma voz que te chama pelo nome, e que chamou Lázaro pelo nome: Lázaro, vem para fora. A palavra de Cristo atravessa qualquer escuridão, chama pelo nome e restaura o que parecia perdido. Então, quando escolhemos ouvir a voz do Senhor, a vida se manifesta, mesmo que em meio à morte. Cuidado com as vozes que você tem permitido habitar em seu coração. Nem todas vêm de Deus. Algumas nos afastam da verdade, outras nos aproximam do propósito. O que você ouve
está moldando o seu destino. Então, em meio a tantas vozes, escolha escutar aquele que é o caminho, a verdade e a vida. A voz de Deus nunca, diga comigo, nunca engana. Ela nos conduz à luz, à graça e à eternidade. Fica de pé em nome de Jesus. Osiê, me ajuda. Feche teus olhos. Para encerrar esse momento, eu quero contar para você mais uma história. Um jovem também que escalava, estava escalando um canyon em Ohio, nos Estados Unidos. Quando ele estava naquele canyon, ele estava sozinho, uma pedra de aproximadamente 400 quilos caiu na sua direção. E 127 horas depois, ele só viu que tinha uma saída, um jeito de sobreviver. Ele precisaria cortar o próprio braço. Só assim ele poderia viver. Ele imaginou que estava indo rumo, ele não imaginou que estava indo ao rumo do seu pior pesadelo, do seu pior desafio. Aaron não havia avisado a ninguém que iria fazer aquele momento de esporte, de lazer. Queria se aventurar pelas montanhas de Utah e foi sozinho. Tudo ia conforme o previsto. Só que durante essa escalada dele, uma rocha de quase 400 quilos se desprendeu e foi na sua direção, prendendo o seu braço contra uma parede. Por 5 dias, preso naquela rocha, naquela fenda estreita, ele gritou, ele chorou, mas ninguém o ouviu. Ele enfrentou fome, ele enfrentou sede, um frio cortante. A sede dele foi tanta, meu irmão, que ele decidiu tomar a própria urina. E como ninguém sabia que ele estava naquele lugar, nem a sua própria família, a civilização estava a quilômetros de distância, ele percebeu que não tinha jeito, que ali seria o seu fim. Então ele chegou a gravar mensagens. Você pode ver isso no YouTube, você pode ver no filme chamado 127 Horas. E ele gravou mensagens de despedidas à família, aos amigos, mas foi no momento mais sombrio que ele pensou em algo que o faria sair dali, de um jeito ou de outro. Aaron visualizou na sua cabeça uma coisa que nem existia ainda. E aqui ele coloca em fé, e em prática a sua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. E uma coisa veio à sua cabeça: o seu filho que nem existia. Ele sonhava em ser pai. E a imagem do futuro que desejava despertou uma força sobrenatural que guiou a uma decisão difícil e a mais radical de sua vida. 127 horas depois de ficar preso pelo braço por aquela pedra, Aaron decidiu amputar o próprio membro e se livrar daquele lugar. E ele conseguiu. Ele saiu de lá. E o caso foi tão chocante e ao mesmo tempo inspirador que se transformou num filme. Hoje Aaron tem o seu sonho realizado, ele tem o seu filho.
O filho que nem existia, mas que deu forças para suportar um processo que nenhum ser humano pensaria em encarar. Filho amado, o que está te prendendo, o que está travando o teu braço, as tuas pernas? Às vezes a rocha que te segura é a mágoa que você carrega como se fosse parte de você. Pode ser aquela palavra entalada que nunca conseguiu sair, aquele peso emocional que até quem mais deveria te proteger colocou sobre você. Mas escuta, talvez você esteja esperando que a pedra mude de lugar, que quem te feriu peça perdão, que quem marcou a sua vida com o peso da dor mude, que algo mova o peso para outro lugar, mas isso possivelmente não vai acontecer. Arão não esperou que a rocha fosse removida e que alguém o ouvisse ali. Ele não tinha força nem condições para mover a pedra, então foi ele mesmo que se moveu. Mesmo que para isso precisasse deixar para trás uma parte sua. Do que você precisa se desprender hoje para ser livre em Cristo. Para ter forças, Arão visualizou o pai que queria ser. E o que você precisa ver lá na frente, que é capaz de te mover agora. Eu te digo, o que você precisa ver lá na frente é a vida eterna com o Pai. O que você precisa para se mover, para levantar a tua mão e dizer: eu quero esse Jesus, eu quero mudar de história, eu quero tirar esse peso, essa pedra sobre mim e viver uma nova história. É Jesus, visualize a sua eternidade com o Pai, porque está chegando a hora, Ele está vindo. Nós vamos cantar uma música e logo após vamos fazer uma oração. Se você quiser entregar a sua vida para esse Jesus e tirar esse peso dessa pedra de cima de você, ouve a voz dele e vem para ele em nome de Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar